Fala pessoal, vamos aqui com mais uma dica do nosso projeto Bizu da Hora. Hoje a nossa dica será sobre os poderes administrativos, especificamente sobre o poder hierárquico. Senhores, o que seriam os poderes administrativos? Pessoal, poderes administrativos são prerrogativas de direito público que a administração pública ela tem para que ela exerça a sua supremacia do interesse público. Professor, mas o que seria essa supremacia do interesse público? Pessoal, nós temos aqui, na verdade, a administração, tá certo? E nós temos os particulares. Entenda. Quando eu falar supremacia do interesse público, é justamente essa relação vertical que a administração tem com o seu particular. Ela tem que estar em uma posição de superioridade, exercendo sua supremacia para que ela exerça e pratique atos da coletividade, tá certo? E não de interesse particular. Então, a administração ela tem que ter alguma espécie de poder, alguma prerrogativa, para que ela exerça essa supremacia do interesse público. Certo? Então, vamos lá. Logicamente, a supremacia sempre visando o interesse coletivo. Tá bom? O poder hierárquico é um poder que dispõe o executivo. Nós sabemos que nós temos o executivo, o legislativo e o judiciário. Né? Logicamente, a administração dos demais poderes, porque independentemente de ser suas funções típicas do judiciário de julgar os casos concretos, do executivo de administrar, né, o país, o legislativo de criar as leis e fiscalizar também, nós sabemos que cada poder tem que ter sua administração interna, de forma que ela administra aquele poder, aquele órgão estrutural, político, entendeu? Então, esse poder hierárquico, na verdade, que dispõe o executivo e também a administração dos demais poderes, ele serve para distribuir, pessoal, escalonar as funções dos seus órgãos. Ó. Então, presta atenção aqui. Ó. Ele vai distribuir e vai escalonar as funções dos órgãos. Tá bom? Ordenar e rever aquela atuação dos seus agentes, estabelecendo uma relação de hierarquia. Então, pessoal, quando você pensar em poder hierárquico, você pensa naquela relação de hierarquia, escalonamento, ó. O chefe ordenando, né? Aquela organização, dando ordens, delegando, avocando, tá certo? Então vamos prestar atenção numa situação. Por exemplo, poder hierárquico. O poder hierárquico, no caso superior, nós vamos ter o superior hierárquico, nós vamos ter os subordinados. Então o que vai acontecer? Essa relação de hierarquia, onde o superior dá uma ordem para o subordinado realizar, né? Aquele escalonamento, uma divisão estrutural dentro da administração, ó, para que ocorra tudo direitinho dentro da administração, onde você pode ordenar, você pode coordenar as ações, você controla, você corrige as atividades administrativas, né? Você pode delegar. Pessoal, ó, falou em delegação e falou em avocação, você já vai relacionar com o poder hierárquico. O que seria delegar? Delegar, pessoal, é quando você tem uma competência e você delega para um subordinado executar aquela atribuição. Avocar já é diferente. Se você delega, você pode trazer para si de volta. Ou seja, você vai trazer, você avoca aquela competência para você novamente. Tudo isso está relacionado com o poder hierárquico. Entendeu? Essa relação que o superior hierárquico ele tem com o seu subordinado. Tá certo? Olha, o superior, pessoal, ele deve acompanhar de modo permanente, né, a atuação de seus subordinados. Tudo relacionado com o poder hierárquico, a questão da fiscalização. Então, ele deve acompanhar a atuação dos seus subordinados. Então, por exemplo, através do poder hierárquico, nós podemos manter, né, a possibilidade de manter, convalidar. Professor, o que seria convalidar? Convalidar é como se fosse uma espécie de retificação. Né? Quando existe um vício na competência e na forma, nós podemos fazer a convalidação nos atos. Atos que a administração pratica. Pode anular um ato. Ora, se alguém anula, com certeza é como se tivesse um superior que anulasse, não é? Tudo relacionado com o poder hierárquico. Até mesmo revogar quando não mais serve para a administração. Quando não tem mais conveniência, não tem mais oportunidade, é inoportuno para a administração. Ela vai lá e revoga aqueles atos. Tá certo? Atos praticados pelo subordinado. Tá certo? Dependendo de cada caso concreto. Mas é importante nós sabermos nesse momento que poder hierárquico
ele tem toda essa relação do que a gente falou aqui, ó, com validação, anulação, revogação, a questão de delegar, avocar, tudo relacionado ao poder hierárquico. Pessoal, com relação especificamente a essa prerrogativa que nós aprendemos aqui, né, de superior hierárquico dar ordens aos seus subordinados, por outro lado, também é importante a gente citar que o subordinado ele tem um dever de obediência, com exceção quando a ordem for o quê? Uma ordem ilegal. Aí, logicamente, o subordinado ele não deve cumprir uma ordem ilegal, tá bom? Lá na Lei 8.112, que é o regime jurídico dos servidores públicos da União, ele fala o seguinte, ó, são deveres do servidor. Um dos deveres do servidor é cumprir as ordens superiores, ó, sendo que a gente já estudou que essas ordens superiores, elas são emanadas, né, do poder, daquela prerrogativa que a administração tem de dar ordens relacionadas com o poder hierárquico, tá certo? Então, cumprir ordens é um dever do servidor. Observem que tudo está relacionado com o poder hierárquico. Dar ordens, cumprir, fiscalizar, tá certo? Então, pessoal, fica a nossa dica aqui para vocês, tá certo? Sobre o poder hierárquico. Estudem. Até os nossos próximos bisu. Valeu, pessoal, e até a próxima.